E aí galera, beleza? Bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, esse é o canal Cristão Atípico. Meu nome é Isaías Bispo e esse é o quadro Spoiler da Lição. Esse quadro legal onde dá o spoiler da lição da semana que vem, né? No caso da semana que a gente está estudando agora, né? Então galera, essa lição tá muito boa. Inclusive galera, se você não segue a gente lá no Instagram, né? Instagram, é o Cristão Atípico, underline. Vai lá, segue a gente lá porque tem bastante conteúdo também escrito da lição, galera. É muito importante você siga a gente lá no Instagram para não perder nenhuma novidade. E aí, como é que foi sua semana? Tá fazendo os 10 dias de oração, né? Eu tô até com minha portilha aqui atrás aqui, ó. A gente vai começou agora, sexta-feira aqui na Fábrica, né, na igreja do campus aqui. E um conteúdo muito bom. A gente tá fazendo aqui 5 horas da manhã. Esses 10 dias de oração, muito bom. Também com jejum também. É muito importante. Galera, essa lição tá muito top, tá muito boa. Que é servir e salvar. É a lição 9. Se você não sabe, galera, a gente está usando esse guia aqui, ó. Escola Sabatina, Isaías Consolo para o Povo de Deus, né? Você encontra esse guia na CPB, né? Casa Publicadora Brasileira. E a gente está estudando, galera, a lição 9 essa semana. A lição 9 é uma lição muito boa. Eu já li umas 3, 4 vezes essa lição porque está muito boa. E galera, o verso para memorizar tá aqui, ó. Eis que o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada, por sobre ele o meu espírito. Ele promulgará o direito para os gentios. Isaías 42:1. Isaías 42:1. Então esse é o verso para memorizar desta semana. Galera, a gente também vai estudar alguns capítulos de Isaías, né, do livro de Isaías. A gente vai estudar o capítulo 41, o capítulo 42, 44, 45 e também o capítulo 49. Galera, e se você está fazendo sono bíblico, vou falar também para você onde está nosso sono bíblico, né? Se você ainda não começou, dá tempo ainda. Números 25 e vai finalizar aqui em Deuteronômios capítulo 7. Então se você está fazendo um bíblico, na descrição aqui desse vídeo tem uma tabela aqui explicando, né, quais versos da Bíblia você tem que ler durante a semana para estar fazendo o sono bíblico. E aí a gente conseguir esse ano ler a Bíblia toda, né? Vamos lá então, galera. Vamos, sem mais delongas, vamos para a lição, né? Se você é novo aqui, já deixa o like, se inscreve no canal. É muito importante, deixa um comentário aqui no vídeo também para estar ajudando a gente. Galera, essa parte de sábado aqui está muito legal e fala o seguinte: Isaías falou de um servo do Senhor com uma missão semelhante à de misericórdia. Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumegava. Ele virá para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. E esta semana a gente vai descobrir quem é esse servo aí, né? Quem é esse servo do Senhor. A gente tem várias definições, né, de quem é esse servo aí. Essa semana a gente vai estudar sobre isso. Será que esse servo era Jesus? Será que esse servo era Jacó? Será que esse servo era Israel? Será que esse servo era Ciro, né? Que agora nos capítulos que a gente vai estudar também a história de Ciro, né? Galera, essa lição tá muito semelhante a uma lição que a gente estudou ano passado, não sei se você lembra, que foi a lição de Daniel, uma lição muito boa. A lição de Daniel e também a lição de Esdras e Neemias. Eu tenho até as duas aqui, nas minhas prateleiras do ano passado, 2020, porque essas lições a gente falou sobre a libertação de Israel, né, dos babilônicos, e também a gente também falou sobre Ciro, né? Ciro que permitiu ali a construção do templo, libertou ali os judeus, né? Então essas lições do ano passado a gente estudou sobre isso. E agora a gente vai estudar novamente sobre esse assunto de uma visão diferente, de uma forma diferente, agora, né, com o título geral da lição dessa semana, Servir e Salvar. E na parte de domingo, galera, falando de uma parte muito legal, que é Nação Serva, que a gente vai estudar Isaías 41, né? A gente vai dar os spoilers dessa semana. E aí a gente vai identificar que em Isaías 41 vai falar sobre dois servos, né? O primeiro servo é identificado ali, que é dado o nome de Israel e também Jacó. E quando se cita Jacó, né, está falando sobre a descendência de Jacó. Então está falando ali sobre o povo de Israel, que seria o servo de Deus, né? E a gente tem outro servo que é anônimo. Nesse servo aqui não é mencionado o nome, né? Lá em Isaías 42, 42:1 e também Isaías 53:11, não é mencionado o nome, é um servo anônimo, né? E quem será esse servo, né? E o bem legal, galera, é que lá em Isaías 49, versículos 6 e 5, fala o seguinte, que esse servo, né, morreria de modo sacrificial, né? Sacrificial em favor dos pecadores, né? Então esse servo morreria, e a gente interpreta aqui, né,
com base também em Isaías 52 e Isaías 53, que esse servo era o Messias, que era Jesus, que no futuro iria morrer em pró do pecado da humanidade, não só de Israel, mas da humanidade inteira. Então a gente identifica aqui esse segundo servo, que é anônimo, como o Messias esperado, que é Jesus, né? E qual era a função do servo como nação, né? Qual era a função dele? Qual era a função desse servo como nação, né? Serviria a Deus e confiar em seu poder para vencer os inimigos, né? Servir a Deus, né? E confiar em seu poder, foi falando no poder de quem? No poder de Deus para vencer os inimigos. Deus assegurou que Israel, que a nação, né? Ainda era servo do Senhor. E tinha escolhido, tanto que a gente vai ver isso, né, nos versículos de Isaías 41:10, que é um versículo muito conhecido, né? Deus ele vem falando que não tinha deixado Israel, que Israel ainda era seu servo, né? Esse verso é bastante conhecido e fala assim: não temas, porque eu estou contigo, não fique com medo, porque eu sou seu Deus, eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, e seguro com a minha mão direita da minha justiça, né? Então esses versos vêm falando que Deus não tinha deixado Israel. Na verdade, Israel ali a gente vê nos versículos anteriores, Israel estava distante de Deus. Nos capítulos anteriores, né, ali do rei Acais, né, a gente estudou também sobre o rei Ezequias semana passada, e agora a gente vem estudando agora sobre a libertação do povo de Ciro, né? E Deus vem dando uma promessa de que Israel ainda era servo de Deus. Israel ainda, ele não precisava ter medo. E aí vem essas profecias de Isaías para confortar o povo, né? Mais para frente aqui na parte de segunda-feira, a gente fala sobre as profecias que Isaías deu em relação à Babilônia, que Babilônia iria cair. A gente vê ali falando sobre mais à frente que viria o perigo do leste, e também do norte, né? Mas isso seria passageiro, porque o povo seria libertado. Justamente o que fala a parte de segunda-feira, né? O servo anônimo, né? Esse servo anônimo nós identificamos como Jesus, né? O Messias esperado. Tanto que tem algumas características que a lição vem falando aqui, ó. A primeira característica é: ele promulgará a justiça para as nações. Então, essa seria a característica de uma das características de Jesus, né? Realizaria seus objetivos de modo silencioso e suave, mas bem sucedidos, né? Então você percebe que o ministério de Jesus foi bem diferente. Ele não foi assim um líder que veio trazer alvoroço, nem fazer coisas que exaltasse seu nome, né? Que veio trazer assim grande alvoroço no seu ministério, né? Ele foi mais silencioso ali. E a terceira característica seria um mestre, como Jesus foi, né? O maior de todos os mestres, o maior mestre da humanidade. A quarta característica seria: serviria como uma aliança entre Deus e seu povo. Justamente foi o que Jesus fez ali quando ele morreu, né? Ele fez ali a aliança, né? Concederia a luz e esperança ao curar a cegueira e libertar os cativos, justamente o que Jesus fez, né? Tanto que nessa lição aqui, ó, ele vem falando aqui no finalzinho que Jesus veio libertar, né, do sofrimento, da ignorância e da escravidão, né, dos demônios, né, causados pela opressão satânica. E em seguida Jesus morreu para confirmar a nova aliança, né? Obter justiça para o mundo ao expulsar Satanás, o estrangeiro que usurpara a posição de príncipe deste mundo. Justamente essas características vieram para Jesus, né? Porque Jesus ele libertou as pessoas, né? Não só aquelas pessoas ali, né, daquela época, né, expulsando demônios, também da ignorância que elas estavam vivendo, mas também nós que nós vivemos hoje. Jesus nos libertou, né? Ele libertou do poder do inimigo, né? E Jesus ele também ele veio ali trazer uma nova aliança, né? Que quando Jesus morreu, o príncipe que usurpou, né, o direito estrangeiro aqui, o príncipe que usurpou, que é Satanás, ele perdeu o domínio, né? Porque Jesus venceu ali na cruz, né? E na parte de terça-feira, galera, é uma parte muito legal também. Gostei muito, né, que vem falando do Messias Peça, né? Quem é o Messias Peça, né? É até engraçado, né, quando fala assim de Messias Peça, né? A gente vai estudar, galera, na parte de terça-feira, o capítulo 44 e 45, falando sobre Ciro, né? Ciro, o libertador de Israel. Aí vem falando que Isaías profetizou com precisão e nominalmente a vinda de Ciro e descreveu as atividades dele. Tanto como eu falei, né, da lição de Esdras e Neemias, que provavelmente, né, Daniel mostrou os escritos de Isaías para o Ciro ali, né? Como a lição de Esdras, Neemias e Daniel veio falando no ano passado. E Ciro veio do norte, né, e do leste da Babilônia, e conquistou, né? Ele realmente serviu os propósitos de Deus ao libertar os judeus do exílio babilônico. De fato, autorizou a reconstrução do templo em Jerusalém, né? Tanto que essa profecia de Isaías
ela tem, né, bastante tempo, tem um século e meio, né, depois que Isaías morreu, né, demorou um século e meio para essa profecia ser cumprida, porque foi quando o povo de Israel foi liberto ali do domínio dos babilônicos, né? E a gente vê que mesmo depois da morte de Isaías, né, a profecia foi dada nominalmente, porque falou o nome de Ciro, né, o nome do rei que viria, fala nominalmente também o período correto e o que aconteceria. Tanto foi isso que aconteceu, né? Que Deus usou Ciro, né, como um Messias, né? Um Messias persas, né? Na verdade foram uns 146 anos, né? Desde a morte de Isaías até a queda de Babilônia, né? E essa profecia se cumpriu, né? Em meio, um século e meio à frente do seu tempo, né? Você vê o poder de Deus, né? Mais uma vez demonstrado ali. E a gente vê também, galera, esse escrito não só, né, nas crônicas de Babilônias, dos babilônicos, né? Mas também vê isso descrito no cilindro de Ciro, né? Essas histórias não estão apenas escritas na Bíblia, né? Mas também estão em outras fontes históricas, como as crônicas de Babilônica, dos babilônicos, né, dos babilônicos, e também cilindro de Ciro, né, que também descreve tudo que Ciro fez, né. Galera, o Ciro, ele era um Messias incomum, né, porque ele não era israelita. Alisson vem falando aqui, né, que Ciro ele não era israelita e ele não poderia ser o Messias porque ele não era descendente de Davi. Então ele tinha um papel ali de Messias, né, porque ele libertou o povo ali do cativeiro, da escuridão, mas ele, tanto que a partir de quarta-feira eu venho falando sobre isso aí também, mas ele não era um Messias esperado, de Isaías 53, Isaías 52, porque ele não era descendente de Davi, e as obras que o Messias ia fazer era muito maior que o próprio Ciro, né, que o próprio Ciro fez, né. Ciro fez grandes coisas, mas ele ainda não era o Messias descrito ali, que viria no futuro, né. Mas Ciro teve um grande papel ali na história de Israel. Tanto que a gente vê aqui na parte de quarta-feira esperança antecipada, né? Vem falando aqui sobre Isaías, né? Algumas pessoas acreditam que havia dois Isaías, né? Um na época lá do exílio da Babilônia, dos babilônicos e outro ali na época de Ciro, porque o período e o nome são exatos, né? Mas não existe nenhuma evidência histórica, arqueológica da existência de dois Isaías, né? Até porque se existisse, a Bíblia colocaria, porque isso seria muito importante, né? E a gente vê também, galera, esse conhecimento, né? Essa profecia de Isaías descrita em várias partes do livro ali de Isaías, e também a gente tem várias provas, né, de que aquilo ali existiu na sua época mesmo, no seu tempo devido. Tanto que a gente tem os manuscritos do Mar Morto, que nos manuscritos do Mar Morto tem o livro de Isaías, né? Mostrando ali a data específica que o livro foi escrito, que não houve fraude ali, nem houve alguma tentativa de enganar as pessoas, mas o livro ele tem as datas corretas, né, do que a Bíblia fala. E na parte de quinta-feira, galera, já finalizando aqui nossa lição, que é um servo compassivo e sofredor, né? Essa lição aqui é muito importante, que vem falando ali de Jesus, né? Quando a gente fala lá em Isaías 49, 1 a 12, não se encaixa com o João Batista, porque todas as características básicas com Jesus, né? Jesus ele viria libertar, né, quem estava preso ali, e por fim viria a morrer, né, em sacrifício para dar o início a uma nova aliança, né, e expulsar ali o príncipe, né? E esse servo seria o Messias esperado, que é um servo anônimo porque o nome não aparece, né? Como aparece ali quando fala assim do servo ali, que é Jacó, descendente de Jacó aparece, Israel também aparece, Ciro também aparece, o nome ali mencionado, mas o nome de Jesus não aparece, né? Então ele era um Messias anônimo, mas pelas características que a gente tem no livro de Isaías, todas essas características foram cumpridas, né? Tanto que a gente, quando lê o ministério de Jesus, todas as profecias de Isaías vai se encaixando ali com a história do próprio Jesus, né? E na parte de sexta-feira, galera, que é um estudo adicional da lição de adulto, tem um resumo que fala assim, ó: a libertação requer um libertador. A nação que servia a Deus seria liberta por dois resgatadores: Ciro, que livraria os cativos do exílio babilônico, e um servo anônimo, cuja identidade como Messias é progressivamente revelada. Esse servo restauraria a justiça e traria de volta a Deus a comunidade de sobreviventes, né? Então a gente vê aqui dois Messias, né? Ciro, que teve aquele propósito ali de libertar o povo naquela época, e a gente tem outro Messias também que é anônimo, que a gente consegue entender progressivamente ao longo do tempo, e com uma missão muito maior do que o próprio Ciro,
E esse Messias a gente vê aqui que ele trouxe o povo de volta a Deus, né? Resgatou, né, os sobreviventes de volta a Deus. E nós entendemos que esse Messias, né, segundo a Bíblia, todas as características bate que é Jesus. Então, galera, esse foi o spoiler da lição de hoje. Espero que você tenha gostado. Na verdade, tudo que a gente faz, a gente não fala a lição toda, né? Porque a gente demoraria mais de 1 hora, 2 horas falando da lição toda. Mas se você quiser que a gente fale mais sobre a lição, né, mais sobre cada dia, deixe aqui nos comentários. Deixe aqui um comentário também, porque no próximo vídeo eu posso falar sobre o seu comentário aqui no vídeo, né, da lição dessa semana. E se tem alguma parte da lição que eu não falei, que você achou interessante, escreve aí também que eu vou dar um coraçãozinho, né, porque sua participação aqui é muito importante. Veja os vídeos do canal, tem vários vídeos falando sobre curiosidade aí, sobre a Bíblia. Inclusive também a gente vai lançar vários vídeos essa semana, então se inscreve para não perder essas novidades. Segue a gente no Instagram, curta o vídeo, se inscreva no canal. Meu nome é Isaías Bispo, esse é o canal Cristão Atípico e até o próximo spoiler da lição.